O analista de economia do CNN Money, o Gabriel Monteiro, vai com a gente agora conversar um pouco sobre as posições políticas da cúpula da Câmara do Senado e da cúpula da Câmara dos Deputados. Gabriel, bem-vindo, boa tarde ao nosso Bastidores CNN. Gabriel, esses dois líderes, Pacheco e Arthur Lira, estão alinhados. A gente já tinha sinalizações da política de que o governo cortando na própria carne, a política entregaria, portanto, um esforço esse que deve ser concentrado ali, viabilizado até pela presença maciça dos deputados e senadores nessas últimas semanas. Mas, dito isso, o que frustrou muita gente no mercado e na política não foi diferente, foi a antecipação da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000. Isso, na avaliação de alguns líderes, pode ter atrapalhado aquela negociação anterior de fazer votar com toda a celeridade possível o corte de gasto. O que a gente está vendo o Pacheco dizendo agora não é apenas que o IR fica para o ano que vem. Isso já estava sendo dito no bastidor. Mais do que isso, é dizendo, ok, nós vamos colaborar, o corte de gastos é bem-vindo, em outras palavras, mas o Rajão pergunta, é um apoio com restrições? E ele diz, sim, apoio com restrições e complementos. Ou seja, muito possivelmente, esse pacote fiscal vai ser alterado no Congresso Nacional e esse é o grande temor do governo. Gabriel. Temor do governo, temor do mercado. Afinal, o que entra no Congresso normalmente sofre alterações. Nestes últimos 2 dias, duas coisas incomodaram bastante o investidor e os economistas que estavam fazendo conta. Primeiro, se estes 70 bilhões anunciados pelo governo seriam realmente atingidos com as medidas que já foram apresentadas. Para boa parte do mercado, não seriam atingidos os 70 bilhões de economia. Outra porção das críticas é relacionada justamente a esta isenção do imposto de renda até R$5.000. Estes 2 pontos foram abordados pelas duas casas, tanto por Arthur Lira quanto por Rodrigo Pacheco, de forma simultânea. Praticamente ao mesmo tempo nós tivemos essas declarações, talvez muito por conta da reação no mercado. O dólar que atingiu os R$6, atingiu os 6,10, as perspectivas para juros futuros, que agora estão em 14%, a gente está com juro em 11,25%, o que significa um aumento bastante significativo. Então, muito provavelmente, essas reações do mercado motivaram as casas legislativas a se pronunciarem em relação aos 2 pontos que preocuparam bastante o mercado. Primeiro, imposto de renda, pauta que vai ficar para o ano que vem. Não tem tempo hábil para votar neste ano e teria um impacto fiscal bastante relevante caso essas medidas de compensação não sejam discutidas de forma a compensarem por completo a isenção do imposto de renda. Então, tanto Lira quanto Pacheco falam em jogar essa discussão de imposto de renda só para o ano que vem e também levantam um adendo. Pacheco fala que essa discussão ela seguirá caso o Brasil tenha condições fiscais para ela seguir, para essa isenção realmente ser efetivada, e Lira também pontua, indica que todos os cálculos serão feitos com base na realidade, falando um pouquinho sobre este medo de o mercado não receber as compensações, as contas públicas não serem compensadas o suficiente para cumprir com essa isenção que pode chegar a 45 bilhões de reais, 50 bilhões na visão do mercado, a 35 bilhões na visão do governo. Muitas críticas sobre a taxação de ricos que pode não ser suficiente para equilibrar essas contas. Então, as duas casas legislativas pontuam que estas medidas do imposto de renda vão ficar para o próximo ano, um dos pontos sensíveis ao mercado, um dos pontos que levaram o dólar a 6,10 e o juro futuro a 14,5% para os próximos 2 anos. Outro ponto importante em relação aos incrementos, que toca, claro, na segunda dor do mercado, que é não saber se estes 70 bilhões serão atingidos nas medidas de restrição para as contas públicas, o crescimento dessas contas para os próximos 2 anos. Tanto Lira quanto Pacheco falam em incrementar as medidas dentro do Congresso Nacional. Então, claro, gera certa expectativa do mercado, afinal, as duas casas se demonstram bastante engajadas em promover uma agenda de revisão de crescimento de gastos. Falando em incrementos, nós já temos uma reação imediata. O dólar que chegou a 6,10 ao longo do dia de hoje, agora reduz os ganhos.
não volta para o começo do dia, mas agora 6,04, 6,03, reduz os ganhos, reduz o estresse sobre a moeda norte-americana. E também os juros futuros, que estavam bastante estressados, continuam subindo, mas em um ritmo menor. Mercado, será que vai dar o benefício da dúvida ao Congresso? É uma grande incógnita. O que foi levantado nesses últimos dias é: este pacote ele é frouxo o suficiente para entrar no Congresso e sair com talvez impacto muito reduzido, quase zero para as contas públicas nos próximos 2 anos. Com as duas casas legislativas engajadas nesta missão de controlar as contas, afinal, os dois presidentes estão se pronunciando ao mesmo tempo e falando em incrementos, o mercado talvez reduza um pouco este estresse. Mas um ponto importante é essa crítica e esse também apontamento de Pacheco sobre medidas impopulares, viu, Tainá? Porque a gente falava bastante sobre essa apresentação conjunta do governo de um pacote de corte de gastos e, ao mesmo tempo, a reforma sobre o imposto de renda ser uma jogada política para tentar reduzir a perda de credibilidade, a perda de popularidade diante dos seus eleitores. Isso foi, claro, criticado pelo mercado, gerou muito estresse. E agora, talvez, uma indicação de que sim, Pacheco esteja trazendo essa pauta de que a popularidade é menos importante do que a saúde das contas públicas brasileiras.